Saudações! Esse é o curso de Tópicos Especiais em Crescimento Econômico, aqui do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade de Brasília. Esse curso ele é oficialmente referente ao segundo semestre de 2021, mas está sendo ofertado, de fato, aqui no primeiro semestre de 2022, e isso ocorre por conta das necessidades de adaptação ao calendário, à parada que ocorreu nos primeiros meses da pandemia, onde houve uma interrupção de calendário. O curso vai ser oferecido em modo remoto, eu acredito que seja a maioria lamente esse formato, eu estou nesse meio, mas é o que o momento da pandemia nos permite, né? Pelo menos conseguimos encontrar uma saída para tocar nossas atividades, ainda que de forma precária. Espero que o quanto antes possamos estar de volta ao nosso campus, ao nosso prédio, às nossas instalações, no convívio normal, professor e aluno, no convívio normal e saudável de professor e aluno. Mas no momento é o adequado a fazer, a pandemia está num momento de crescimento, enquanto eu gravo isso, estamos todos preocupados, então é a solução que apareceu. Bom, a ideia do curso é discutir as questões importantes relacionadas a crescimento econômico. Meu nome é Roberto Heller, eu sou professor da disciplina, eu vou conduzir esse curso com vocês. Como eu estava dizendo, ele cobre aspectos importantes de teoria de crescimento econômico. Obviamente não esgota o assunto, um curso não esgota assunto nenhum, que dirá crescimento, que talvez seja um dos assuntos mais importantes em economia, né? De certa forma, quando Adam Smith escreve A Natureza sobre o inquérito sobre a natureza e as causas da riqueza das nações, ele está discutindo crescimento econômico, né? Quer dizer, é uma coisa que parece crescimento econômico dos nossos dias. Então, é uma coisa que acompanha a profissão desde os primórdios. Logo, tem muitas abordagens, muitas leituras para esse tema, não dá para esgotar num curso. Mas pega o material padrão de vários cursos em boas universidades e alguns tópicos que vão estar aí com mais destaque pelo interesse do professor. Né? Uma disciplina optativa que se enquadra na reestruturação que houve da parte de macroeconomia aqui do nosso programa de pós-graduação. Nós fizemos uma reestruturação das disciplinas, de como distribuir o material, e crescimento, então, veio para essa disciplina optativa. O curso está dividido em duas partes. A primeira parte ela tem uma pegada mais teórica e a segunda parte nós vamos fazer uma discussão mais empírica. Então, tem aí dois momentos do curso claramente definidos. Cada parte tem duas unidades. A primeira unidade do curso, na parte 1, né, quer dizer, começamos pelo começo, ela vai tratar dos modelos de crescimento. De dois paradigmas, pelo menos, que eu considero muito importantes, acredito que são os paradigmas dominantes da literatura. O primeiro é o modelo neoclássico, que abre o curso, é um modelo de rendimentos decrescentes, e a presença de rendimentos decrescentes nesses modelos impede um crescimento de longo prazo com base apenas em acumulação de fatores. Porque especificamente a acumulação de capital. Então, a acumulação de capital tem uma hora que ela não consegue puxar o crescimento da economia, e quando eu falar crescimento aqui, eu estou sempre falando crescimento do PIB per capita, então ele não consegue mais andar só por acumulação de capital, e entra em cena, então, o progresso tecnológico, progresso técnico, produtividade, vamos ter vários nomes aí para contar, para falar dessa coisa, mas é basicamente formas de aumentar o produto que não necessariamente envolvam mais fatores, seja capital físico, capital humano ou trabalho. Então, essa é a essência do modelo neoclássico. Ele é quase que um building block de macroeconomia. Quem fez na estrutura antiga, a gente aprofundou muito o modelo neoclássico no curso de Macro 1, a estrutura nova eu não sei exatamente como foi discutido, mas já conhece. Quem está chegando no curso agora, né, eu sei que aí teve essa questão de adaptar o pessoal que caiu no limbo, porque o semestre começou, mas não começou, vai ter talvez o primeiro contato com esse modelo, dependendo de onde fez a graduação, já teve algum até na graduação, e a ideia é essa, um contato inicial com o modelo neoclássico, puxando mais para o lado de crescimento, que é o objetivo aqui do curso, é um curso de crescimento econômico. Então, essa é a pegada. Nós vamos apresentar o modelo em tempo contínuo. Se sentir a necessidade de discutir o modelo em tempo discreto, eu gosto muito, a gente faz um encontro extra
sobre isso. Falar em encontro, o curso está estruturado de forma que todo o conteúdo do curso vai ser coberto nessas aulas que vão ficar disponíveis para vocês, inclusive no YouTube. Então é só chegar lá, dar uma olhada, todo o conteúdo, toda a discussão vai ser apresentada, gravada e vai ficar disponível lá numa playlist. Junto com isso, nós vamos ter periodicamente encontros síncronos, onde nós vamos discutir, tirar dúvidas, fazer discussões interessantes relacionadas a crescimento econômico, nos conhecer e essas coisas que são fundamentais para tentar substituir a interação normal que teríamos em sala de aula. Então, o curso tem um mix de síncrono e assíncrono. Eu estou usando esse mix desde o começo aqui das atividades remotas. E estou tendo um feedback bom dos alunos, porque não fica preso aquelas 2 horas, 2 vezes por semana, ouvindo aula, cansativo, e às vezes a pessoa não tem uma estrutura, né? Muita gente ficou com os filhos em casa, agora está melhorando com as escolas abertas, mas muita gente trouxe trabalho para casa, e aí o vídeo permite que você tenha acesso ao conteúdo no horário que te for conveniente, certo? E aqueles encontros que tem que acontecer, porque também não é um curso à distância, né? Você tem que ter o contato com o professor. Nós vamos aproveitar também esses momentos. Então, é meio a meio. Os encontros também vão ser gravados e ficar disponíveis, não no YouTube, apenas na equipe do Teams, onde está o curso, claro, para preservar os alunos, né? Nem todo mundo gosta de ter sua imagem lá no YouTube. Como aqui nos vídeos só fala eu, só aparece eu, se alguém falar bobagem sou eu, é tudo problema meu, aí eu não tenho problema nenhum de deixar lá no YouTube, e a maioria de vocês acha mais fácil, pelo menos o feedback que eu tenho é que é melhor assistir por lá até do que por outros lugares. Então, essa é a estrutura. Bom, terminado o modelo neoclássico, nós vamos para o modelo AK. O modelo AK, esse AK aí, é a função de produção do modelo, né? O A, ou ele pode ser uma constante, ou então ele pode crescer de forma isógena, e o K, que é o capital. E aí a importância é que não tem um expoentezinho entre 0 e 1 aqui, não é AK elevado a alfa, como seria o modelo neoclássico, né? O modelo neoclássico é AK elevado a alfa, alfa entre 0 e 1, esse aqui é AK. Ou seja, não tem rendimento decrescente. Se não tem rendimento decrescente, passa a ser possível um crescimento de longo prazo em cima de acumulação de fatores. E aqui especificamente, de novo, pelo menos no começo, capital físico. Então você consegue criar esse processo de crescimento de longo prazo em cima, né, com taxa de poupança alta, acumulando capital. O modelo AK, são os dois paradigmas, né? Um mais focado, no longo prazo, o crescimento tem a ver com progresso técnico, não com acumulação de capital, esse é o mundo neoclássico. No longo prazo, pode ter sim crescimento via acumulação, esse é o mundo AK. Mas o modelo AK ele tem um desafio teórico importante. Quando você derruba rendimentos decrescentes, você derruba muita coisa em economia. E quem já estudou microeconomia, imagino que vocês tenham estudado, pelo menos na graduação, alguns aqui já na pós-graduação, sabe que rendimentos decrescentes é uma hipótese fundamental, até mesmo para garantir a existência de equilíbrio. Você derruba rendimentos decrescentes, você derruba muita coisa junto. E aí o que você faz? Você tem um modelo, tem um resultado bacana, mas por outro lado bagunça, digamos assim, o núcleo, né, a microeconomia que está acontecendo ali, que é muito importante. E aí normalmente o modelo AK vai ter que contar uma história, vai ter que ter uma estrutura de modelagem que faça esse casamento, né, que dê para fazer essa arrumação. Então, nós vamos começar apresentando o modelo, depois nós vamos contar essa história, nós vamos falar de externalidades, um pouco ali na linha do Homer, 86, mas nós vamos fazer isso com poupança exógena, que é o modelo do Frankel, lá dos anos 60, mas que é legal porque deixa bem claro como é que a externalidade pode resolver esse problema. Então, a nível de firma, a nível micro, você tem rendimento decrescente, a nível macro, a nível de crescimento macro, PIB per capita, aí você teria rendimentos constantes e, portanto, você está livre lá do freio do rendimento decrescente. Depois nós vamos contar outra história, agora associado a gasto público. Você pode pensar em serviços que o governo oferece, que afetam a produção, e vem dali, então, que vai quebrar o rendimento decrescente a nível macro, não a nível micro, porque senão você tem uma bagunça danada. Então, modelos AK envolvem contar histórias, no sentido, quer dizer, de certa forma, economia, já dizia Lucas, né, contar história, mas uma história muito específica que permita conviver
com essa dualidade, digamos assim, a nível micro, para garantir equilíbrio, essas coisas todas, você precisa ter rendimento decrescente e tal, a nível macro, para poder gerar essa trajetória de crescimento, você tira isso tudo. Então, esse é nosso modelo AK, e nós vamos botar com gasto público, é um artigo do Barro que nós vamos usar para apresentar. Aí nós vamos falar de capital humano um capítulo à parte, acho que é talvez um dos temas importantes, um dos temas mais importantes, inclusive caindo para políticas públicas, capital humano e crescimento. Nós vamos falar primeiro num modelo neoclássico, o modelo de solo, que é basicamente o modelo que a gente vai ter estudado, só que mais simples, porque a decisão de poupança é exógena. Aqui nós vamos seguir Monkey, Homer e Weil, que é um artigo interessante que nós vamos discutir melhor depois nós vamos discutir na segunda parte também. Então, começamos assim, botando capital humano no modelo de rendimento decrescente, e depois nós vamos discutir externalidades e capital humano, que é um artigo do Lucas, de 1990, Why Doesn't Capital Flow from Which to Poor Countries, é um artigo simplesinho, bacana de ler, e depois nós vamos para o modelo mesmo, que é o artigo de 88 do Lucas, lá o de 90 é na American Economic Review, e o de 88 é no Journal of Monetary Economics, que é o artigo de capital humano, externalidade de capital humano, e que ele apresenta o modelo. Então aqui nós vamos encerrar essa primeira parte com esses dois paradigmas para o crescimento econômico. No primeiro, os fatores se esgotam, o crescimento levado por fatores se esgota em algum momento, nós vamos dar um nome a esse momento, né? E à medida que esse crescimento se esgota, a única maneira de continuar crescendo seria por avanços tecnológicos ou qualquer coisa no sentido de dizer, com o mesmo capital, com o mesmo trabalho, com o mesmo capital humano, se for o caso de estar explícito o capital humano no modelo, eu consigo produzir mais. Estou dizendo, tecnologia faz isso, mas não necessariamente máquinas novas ou invenções, pode ser uma forma de gestão, né? Nós não vamos entrar nessa discussão, mas é só uma discussão importante, até que medida, quando você melhora a gestão, faz uma ponte aí com nossos colegas aqui do Departamento de Administração, quando você melhora a gestão, como é que é o impacto disso no crescimento, porque você está usando os fatores de forma a gerar mais produto. Então, pode ser qualquer coisa nesse sentido, mas coisas que permitam produzir mais com o mesmo esforço de capital, de trabalho ou capital humano. E o segundo modelo, não, você consegue ir adiante. Olha, a diferença não é só acadêmica aqui, não é só questão de curiosidade teórica, você tem implicações. Tem implicações, por exemplo, você faz um governo, o governo está lá com o objetivo de aumentar a taxa de poupança. No mundo neoclássico, esse aumento, né, no mundo do modelo neoclássico, ao menos no modelo básico, é claro que você pode sofisticar a coisa, mas no modelo básico, esse aumento da taxa de poupança não vai gerar crescimento de longo prazo. A não ser, claro, que você pode sofisticar e dizer que esse aumento trouxe máquinas novas que incorporaram novas tecnologias e geraram um progresso técnico. E aí você conciliou esses dois caminhos. Mas isso está acontecendo pelo progresso técnico e não pela acumulação propriamente dita. Enquanto que no mundo AK, esse tipo de política vai sim levar a crescimento de longo prazo. Então, isso volta até quando você pensa em política econômica. E independente aqui de que cada um ache de política econômica, as políticas econômicas estão aí. Elas existem, são feitas o tempo todo. E a gente tem que saber ler essas políticas, parte da nossa profissão e aqui na área de crescimento. Então, não só é uma curiosidade acadêmica de dizer, olha, qual seria, mas também tem aplicações importantes na leitura do que seria a construção de uma política econômica voltada para o crescimento ou a não construção, né? Quer dizer, a desconstrução dessas políticas, que você acabar concluindo que elas atrapalham mais do que ajudam. Mas tudo isso está embasado nessa discussão de teoria do crescimento. Bom. Na unidade 2, nós vamos trazer outro paradigma, que é mais próximo do AK do que pode parecer à primeira vista, nós vamos discutir isso com cuidado, mas não é meu ponto, né? Esse outro paradigma, ele incorpora, digamos assim, a economia da inovação. Então você tem o modelo neoclássico, que diz o seguinte, olha, o crescimento de longo prazo, grande parte dele, pelo menos, vem da inovação. Você precisa de progresso técnico, mas ele não diz de onde vem o progresso técnico. O progresso técnico cai do céu no modelo neoclássico. É maná, ele vai caindo e vai aparecendo, a capacidade, né, vai ficando mais produto com os mesmos fatores. E agora a ideia é vamos com calma. Para ter progresso técnico tem que ter pesquisa, tem que ter custo, você tem que pagar para alguém pesquisar, para desenvolver uma tecnologia, isso não cai do céu.
e aí esses modelos da unidade 2, eles trazem essa abordagem, né? A tecnologia que passa a ser modelada, nós vamos modelar a inovação tecnológica. Nós vamos começar com o modelo de variedade de insumos. A ideia aqui é que vão aparecendo os novos insumos, e esses novos insumos vão entrando no mercado e vão permitindo ganho de produtividade. Aqui é a ideia que está lá no paper do Homer, de 1990, mas nós vamos seguir aqui o livro do Acemoglu. Essa primeira parte aqui do curso, quase toda, tem alguns pontos que não, mas é quase toda em cima do livro do Acemoglu e do Howitz. Então vamos começar por aí. São chamados modelos de variedade, exatamente porque você vai tendo mais insumos, você vai ficando mais produtivo porque tem mais insumos para trabalhar. O segundo tipo de modelo são os modelos de qualidade de insumos. Eles às vezes são chamados de neo-schumpeterianos porque fazem referência àquela ideia do Schumpeter, o austríaco, né, o famoso economista lá, que viveu na Áustria, nos Estados Unidos, e que tinha essa ideia de destruição criativa, ou seja, a inovação chega, ela destrói o que está e ela cria o novo equilíbrio, né? Então, você cria e destrói ao mesmo tempo. Então, ele tem essa ideia. O insumo de melhor qualidade, quando ele chega, ele expulsa do mercado o insumo de pior qualidade. Então, não é porque você está tendo mais opções de insumos, mas é porque você tem insumos melhores, só que isso vem à custa de destruir os insumos anteriores. Os dois modelos permitem, as duas classes de modelos conversam, obviamente, e permitem que a gente tenha uma estrutura de modelar o processo de inovação, que vai exigir um afastamento, que a gente começa lá com o modelo neoclássico, rendimento decrescente, com competição perfeita, tudo bonitinho, e aí a gente tira o rendimento decrescente com o modelo AK, será que foi uma boa ideia, será que não foi? E depois agora nós vamos tirar a competição perfeita, porque a inovação tecnológica, de certa forma, exige algum poder de mercado para justificar, né, essa inovação. Você vai investir para desenvolver um produto, se você pegar toda a renda desse produto, for para remunerar capital e trabalho, e aí, e o custo de pesquisa? E valeu a pena? Então vai aparecer um poder de mercado, nós vamos botar uma competição imperfeita aí dentro, para que tenha esse lucro econômico, e esse vai ser, digamos assim, se é um lucro econômico, alguém pode dizer entre aspas, né, uma microeconomia raiz aqui, porque ele vai acabar remunerando exatamente esse esforço de inovação. Então você tem agora esse novo elemento, um modelo nós vamos abrir mais setores na economia, nós vamos ter 3 setores na economia: o setor de produção de bem final, esse bem tradicional, o setor de bens intermediários, esse sujeito à competição monopolística ou até com monopólio, dependendo do modelo, e finalmente o setor de pesquisa, onde as coisas acontecem. Então, uma classe interessante de modelo. Não está aqui na descrição, falha minha, mas aqui nós vamos aproveitar para discutir também o papel das instituições financeiras no processo de crescimento, na intermediação financeira e crescimento. Não é aquela abordagem tradicionalmente lá que os economistas pós-keynesianos gostam, do problema da incerteza, de tudo isso. Não é exata, é uma abordagem diferente. O que eu estou preocupado aqui é que se eu tenho um empreendedor, o empreendedor aqui é o inovador, né, o empreendedor schumpeteriano, se eu tenho esse cara, e esse cara muitas vezes vai ter que ir no banco pedir dinheiro emprestado, só que aí tem problemas clássicos, quem estuda macroeconomia sabe, por exemplo, risco moral, como é que faz para saber se o cara vai pagar, se não vai. Isso abre um campo interessante de discussão, ligando o sistema, a intermediação financeira, né, o sistema financeiro, ao crescimento, porque é exatamente esse sistema que permite o financiamento do empreendedor. Então você pode ter uma ideia maravilhosa, uma ideia espetacular, que vai dar um grande produto, mas você não tem dinheiro para bancar a ideia. Você não tem dinheiro para bancar a ideia, você não vai para lugar nenhum, a não ser que um banco te empreste. Mas para o banco te emprestar, aí abre essa discussão, porque você pode ser um trapaceiro também, e aí vem toda... Ou você pode ter um projeto ruim, quer dizer, às vezes você nem é um trapaceiro, você só tem um projeto que você acha maravilhoso, isso aqui é espetacular, eu vou revolucionar o mundo, porventura não é, né? É um negócio que não vai dar em nada, né? A gente sempre acha que nossas ideias são muito boas. Então nós vamos colocar essa discussão, vamos aproveitar aqui os modelos de qualidade para fazer essa discussão, e aí depois nós vamos falar também uma pincelada aqui de progresso tecnológico e recursos naturais. Eu quero lembrar que o nosso departamento tem uma área muito forte de economia do meio ambiente, e aqui está para puxar uma conversa com essa área, né? Claro, se você está interessado mesmo na questão do meio ambiente, você tem que procurar lá a área
de economia do meio ambiente. Lá tem a opção de carbon, tem referências nacionais e até internacionais nessa área. Aqui o que eu vou fazer é só aproveitar esses modelos para tocar no assunto, como é que fica na presença de recursos naturais não renováveis. Eu já vou ter tocado no assunto lá no modelo AK. Lá no modelo AK, um dos modelos, né, como eu disse, contando histórias, um dos modelos vai ter um recurso natural desses, vai dar um problema desgraçado lá no modelo AK, né, porque vocês imaginam, é um modelo de acumulação. Você vai acumulando, você vai desacumulando o outro. Aí quando acaba o estoque do outro, caos. Então lá vai dar um problema danado. Aqui a gente mostra que com a combinação de progresso técnico e alguma forma de regulação do uso desse recurso escasso, não necessariamente haverá um desastre. Então, é interessante e, como eu digo, aqui é muito mais para fazer a ponte, para despertar o interesse na expectativa de que alguém pode gostar. O último ponto é um ponto que aí eu particularmente gosto muito, que é a adoção tecnológica em instituições. E aqui a ideia qual é? Bom, a gente viu lá no modelo, quando a gente fala de destruição criativa, algo está sendo destruído, né? Quer dizer, destruição criativa é um termo bacana, mas se você parar para pensar, quem está sendo destruído não deve gostar muito desse negócio. Mas é bacana para quem está pro criativo, é legal, mas o destruído, o cara que é destruído não gosta, fica bravo, né? Entender? É meio óbvio, né? Acho que o exemplo recente que está na cabeça ainda de todo mundo foi Uber e táxi. Quando o Uber chegou, os taxistas não gostaram daquilo. Você diz, mas é mais eficiente, uma tecnologia mais eficiente, tem isso, não sei o quê, a plataforma e tal. Você, tudo bem, meu amigo, mas eu sou um taxista, ou mais precisamente, eu sou um dono daquelas licenças de táxi. Eu sou um cara, sei lá, de 55 anos. E eu vou fazer o que da vida? Eu vou me reposicionar? Pera lá, não é assim que a banda toca. Eu vou tentar bloquear esse negócio. Eu vou tentar arranjar alguma lei, alguma coisa, algum jeito de não deixar essa tecnologia ser incorporada na economia. Então, essa ideia de que a adoção tecnológica traz custos, às vezes, com um grupo de interesse. Por exemplo, suponho que com essa pandemia bolem um jeito agora e as aulas presenciais sejam abandonadas, ou então você vai acabar precisando de menos professor. Eu talvez não goste disso, porque alguém pode, mas aí você se reposiciona. Eu tenho 50 anos, eu sei dar aula, é o que eu faço. Como é que eu vou me reposicionar? Não é tão simples. Eu vou fazer lá meu lobby para barrar esse negócio. Às vezes o custo é para a própria empresa, entendeu? Dentro da empresa você pode ter custos, pode ter situações ruins que não vale a pena para a empresa embarcar naquela nova tecnologia. Tudo isso faz com que a ideia, né, que está lá no modelo neoclássico, no primeiro modelo nosso, de que a inovação tecnológica é uma coisa boa para todo mundo ganha, todo mundo fica mais feliz. Não é bem assim, ela traz custos, e esses custos podem ser de tal natureza que os prejudicados, quem vai pagar esse custo, quem vai ficar mais pesado nesse custo, acabe se organizando para tentar barrar a chegada dessa nova tecnologia, né? Quer dizer, o cara bom aqui de micro, de equilíbrio geral, vai dizer, mas pera lá, tem sempre um jeito de fazer uma transferência para esse cara ficar feliz. Isso é verdade, é difícil montar esse esquema, né? Então, às vezes o cara não vai nesse papo e acaba barrando tecnologia. Não falta exemplos disso. Eu acho que a América Latina é um lugar onde tem muito exemplo disso. O Brasil, a minha leitura do problema, né, da renda média, que falam de por que essas economias estão estagnadas, do Brasil, inclusive, passa por aí. Quer dizer, eu acredito que o Brasil é um lugar que esse lobby contra novas tecnologias e novas formas mais produtivas, ele é muito forte, os interesses estabelecidos são muito fortes e acaba barrando tudo isso de várias maneiras, né, de várias maneiras. Então nós vamos trazer essa discussão. Eu particularmente gosto muito da abordagem que está no livro do parente do Prescott, Barris e Richards, é um livro de 2000, salvo engano, vocês encontram. Mas não é a que eu vou usar, porque eu também prezo muito a integridade do curso. Eu não gosto de sair muito do eixo do curso, e aí eu vou usar a abordagem que está lá no livro do Aguillon e do Rhodes, porque é o livro que está o curso inteiro. Então, acho que a gente talvez perca um pouco, porque eu acho que a leitura deles provoca uns pontos que eu particularmente me interesso muito, mas por outro lado fica tudo encaixadinho, fica tudo arrumadinho, direitinho na estrutura do nosso curso, que é em cima do livro do Aguillon e do Rhodes e é apoiado pelo livro do Acemoglu. Então a gente fica lá a gente não está fora, né, do nosso da nossa casa organizada, né? Eu vou sair ali no Barro, vou sair ali no Lucas, mas
na maior parte, nós vamos estar bem estruturado, e eu valorizo isso muito no curso, né? Que você tenha lá uma referência que você possa ir seguindo e investindo ali. Então, vai ser essa a abordagem. Outra coisa, um ponto que ficou de fora aqui do curso também, que talvez eu tenha refletido as coisas em boto, não boto, é a parte de capital misallocation, que eu particularmente acho fundamental, acho que conversa com essa parte de instituições, tem um diálogo forte aí das duas, mas a ideia do investimento que acaba indo para projetos que não são os melhores ou que são pouco produtivos, talvez por ação de grupos de pressão, você acaba deslocando o investimento. Eu particularmente acho que essa atual crise que a gente vive no Brasil, a minha leitura, claro, não sou dono da verdade, é que ela tem originado num forte ciclo de investimento ruim, e isso prejudicou a economia. Eu não botei nesse curso porque nessa reestruturação e na chegada aí do Tomás, que é o professor novo aqui do departamento, o Tomás vai colocar uma disciplina com heterogeneidade, né, com firmas heterogêneas, que é a base dessa discussão. E aí eu acho que ele vai desenvolver isso muito melhor do que eu faria, não é? Quer dizer, então, não vou ficar aqui me metendo lá, porque o cara pode fazer muito melhor do que eu. Agora eu recomendo fortemente a quem tem interesse nessa interseção de economia, organização industrial, teoria do crescimento, organização industrial, comércio internacional, faça esse curso de heterogeneidade. Eu confesso para vocês que, se der condições, eu mesmo gostaria de fazer, porque é por aí que a coisa vai, entendeu? Mas eu acho que é melhor ver com ele do que comigo, então eu não botei essa parte no curso, mas não é que não seja importante, para mim é fundamental. E aí eu termino, então, a primeira parte do nosso curso de crescimento, né, do nosso curso de crescimento, com os modelos. Nós vamos ter visto os 3 paradigmas importantes: neoclássico, AK, inovação. Então, essa é a primeira parte do curso, é uma parte mais teórica. E vamos, então, para a segunda parte, que discute questões mais empíricas. Eu começo com um negócio chamado contabilidade do desenvolvimento. Aí, quando é um país só no tempo, a gente fala contabilidade do crescimento. Quando são vários países, a gente fala desenvolvimento. Mas o exercício é o mesmo. Envolve decompor a taxa de crescimento em fatores e produtividade. Então, você pode pegar a taxa de crescimento de um país ou de um grupo de países e ver quanto disso aí é devido à acumulação de capital físico, acumulação de capital humano, trabalho e ganho de eficiência, ganho de produtividade. Essa é a ideia da contabilidade do desenvolvimento. Eu vou discutir aqui isso com vocês, apresentar um negócio que eu gosto de fazer, tem alguns textos aí publicados sobre isso, é uma área que eu acho bem bacana, assim, eu acho que dá uma leitura boa do processo. Mas aqui uma referência vai ser um capítulo do Caselli, lá do Handbook de Crescimento Econômico, mas se vocês quiserem depois eu dou a referência com cuidado, eu vou usar mesmo meu material como referência. Vamos falar de convergência? A gente vai falar de convergência durante o curso, é um assunto que sempre aparece, mas eu acho que ele tem uma conversa boa com essa discussão mais empírica. Então, vamos ter um parênteses aqui para só botar o conceito, arrumar um pouco a cabeça. Aí depois nós vamos para as regressões de crescimento, que é uma coisa bem dos anos 90. A ideia era pegar e fazer regressão, as bases de dados estavam começando a aparecer, ficar mais disponíveis, a Penword Table e outras do tipo. Então, a ideia era pegar aqueles dados disponíveis dos países para tentar entender quais são as variáveis importantes para determinar a taxa de crescimento. Tem 2 artigos aqui que nós vamos usar, um é o do Barro, outro é o do Cross Section of Countries, e outro é o Monkey, Homer e Weil, que é focado em capital humano. São 2 artigos do Quarterly Journal of Economics, um baita journal, todos 2 ali do começo dos anos 90. Volto a dizer, o Monkey, Homer e Weil, muito focado em capital humano, o do Barro abre para mais variáveis e tenta ver o que é relevante e o que não é. Depois nós vamos fazer uma discussão de regressão em nível, que são aqueles modelos que não tentam explicar a taxa de crescimento e sim o nível de renda, né? Quer dizer, por que um país é mais rico do que o outro? Porque os determinantes são diferentes, não são os mesmos determinantes. Alguém pode achar que mas quando a gente estudar os modelos vai ficar claro que nem sempre são os mesmos. Quer dizer, você pega o modelo AK, aí tem uma coincidência maior, por exemplo, a taxa de poupança afeta o nível e a taxa
de crescimento, mas você pega o modelo neoclássico, por exemplo, a taxa de crescimento de longo prazo depende da produtividade e não necessariamente da taxa de poupança ou investimento. Claro, você pode construir um caminho via a tecnologia incorporada em máquinas e tal, mas a versão padrão não tem. Então, e aí para esse de regressões em nível, o artigo que nós vamos discutir é o do Acemoglu, Johnson e Robson, que é o das origens coloniais das instituições. É publicado na American Economic Review, 2001, se não me engano. E é um artigo que faz um uso muito interessante de variáveis instrumentais, então a gente conversa sobre o assunto, aproveita, né, o ensejo para conversar sobre o assunto, mas é uma aplicação interessante aí de juntando instituições, que eu volto a dizer, é um ponto que eu acho interessante, com explicação de nível de renda, uma análise econométrica, um paper de um cara que é referência na área, né, o Acemoglu. Então acho que vale a pena. É um pouco aquela ideia que está lá no livro dele, no livro dele com o Robson, um livro famoso de Por que as Nações Fracassam, só que aí não é o livro, é paper mesmo, então é uma discussão mais bem amarrada. Mas vale a pena dar uma olhada, esse é um texto que eu gosto muito, está aqui no curso. E finalmente o último artigo dessa série é teste de modelos de crescimento endógeno. Eu meio que peguei quase que o título do artigo, mas é o Charles Jones, também do Quarterly Journal of Economics, de meados dos anos 90. Isso é um texto muito legal, porque no fundo o texto ele propõe um teste de modelo de crescimento endógeno. Mas no fundo é uma grande provocação, o texto, eu adoro essas provocações, porque a sacada do texto dele é o seguinte: a taxa de crescimento dos Estados Unidos é muito estável, mas muito estável mesmo em 100 anos. Você tem ali a Grande Depressão, que faz uma bagunça desgraçada, mas tirando isso, você tem uma baita estabilidade da taxa de crescimento nos Estados Unidos. Sim. E também, como mostra ele, em vários países da OCDE, os países ricos em geral. Ora, mas isso é uma coisa complicada, porque aconteceram mudanças significativas na taxa de poupança nesse período, na taxa de investimento, a acumulação de capital humano nem se fala, você tem mudanças e isso parece que não aparece na taxa de crescimento econômico. Então daí ele pega a provocação dele, quer dizer, será então, afinal de contas, que todas essas mudanças de política econômica, de política tributária, de política de proteção social, afinal de contas, elas não afetaram a taxa de crescimento? Ou será que as mudanças se cancelaram de alguma forma, mas a sacada, a motivação dele é essa incrível estabilidade da taxa de crescimento nos Estados Unidos? Então, assim a gente fecha a unidade 3 do curso. A unidade 4 é um tema que está aí, também entra aqui o gosto do professor, que é um tema que eu tenho despertado, que despertei interesse, tenho estudado, tenho tentado aprofundar, que é a seleção de variáveis. E aqui vem, você faz um modelo teórico, por exemplo, Lucas, modelo lá de 88, belo modelo, eu gosto. Aí nesse modelo, tem uns probleminha, mas a gente conversa lá. Aí nesse modelo, aparece o capital humano como importante para o crescimento. Mas depois você, a partir desse modelo, vai fazer um teste empírico do modelo, você mais ou menos, o Homer não é a mesma coisa porque é outro modelo e tal, mas essa é a ideia, eles também fazem isso, eles botam o capital humano no modelo de solo, sai uma equação, eles vão estimar empiricamente. Está ótimo. Mas esse modelo não tratou, por exemplo, de instituições. Esse modelo tratou de capital humano, na construção teórica, e isso reflete no modelo empírico. Aí você vai lá e diz, tudo bem, mas no modelo empírico eu tenho outras variáveis, eu vou sair botando variáveis, estilo Barro, também nós já vamos ter discutido o texto. Joia, fiz aquele modelo com outras variáveis porque tem um modelo que bota capital humano, tem outro modelo que bota instituições, tem outro modelo que bota sei lá o quê, e aí você junta tudo isso e faz a tua regressão. Aí tem um problema que aparece, que é o seguinte, dependendo das variáveis que você botou naquela tua regressão, né, você botou, sei lá, 8 variáveis, aí 8 BTR, né? Você botou, sei lá, taxa de poupança, capital humano, participação da indústria do PIB, sei lá como é que você botou. Você botou 8 variáveis. Escolaridade, 3 medidas diferentes de capital humano, deu um resultado bacana. Eu te pergunto, e se eu tivesse colocado outras variáveis? Daria o mesmo resultado? As variáveis significativas continuariam significativas? Essa é a discussão dessa unidade. Nós vamos discutir um artigo do Salah-Martin, eu acabei de rodar 2 milhões de regressões, onde ele faz exatamente isso. Ele pega as variáveis que ele conseguiu, né? Ele pega a base de dados de vários países, pega as variáveis que ele conseguiu para esse monte de país e combina em várias regressões. Cada regressão tem lá, se eu bem me lembro, são 7 variáveis, 3 fixas, 4 vão sendo alternadas. E isso gera lá tais 2 milhões de regressões dele. Qual é a pergunta que ele quer fazer?
Cada variável dessas, ele quer fazer o seguinte: é consistente, ela é sempre positiva e significativa? Ou, em alguns casos, ela é significativa e em outros não, em outros ela até vira negativa? Essa é a pergunta dele. É uma coisa muito empírica, mas que vem pegar uma discussão que a teoria não resolve, porque no fundo esse problema está na teoria. Você escolhe fazer um modelo para capital humano, você está deliberadamente ignorando outras coisas que podem ser importantes para o crescimento. Você escolhe fazer um modelo para relacionar participação da indústria na taxa de crescimento, você acaba botando de fora outro. E se eu fizer um modelo com tudo, aí você fica um modelo intratável às vezes. Então, é um problema que talvez o lado empírico resolva. A má notícia é que poucas variáveis se mostram robustas, no sentido de terem uma consistência, de ser sempre positivo e significativo. Na realidade, o critério do Salamantha ainda é simpático. Porque outros critérios mais rígidos você praticamente some, não sobra ninguém, ou quase ninguém, para explicar crescimento, que é um tanto quanto frustrante, mas é uma coisa que a gente tem que pensar com cuidado. Quer dizer, o quanto daquele resultado que a gente está falando, que a gente gostou, né? A gente trabalhou, fizemos um modelo, o modelo ficou bonitinho, estimamos o modelo, deu o resultado, aquela variável lá que a gente acha muito importante, ela é positiva e significativa, mas o quanto desse teu resultado é robusto se tivesse outras variáveis no modelo? É aí que pega. Essa é a discussão que Salamantha coloca e que depois vai também aparecer nessa Bayesian Model Average, que é um método de seleção de variáveis. Para falar disso, eu vou ter que falar de estatística bayesiana e regressão bayesiana, o que é uma temeridade da minha parte, porque eu sequer sou um econometrista tradicional, que dirá bayesiano, né? Eu sou um cara de economia, toda a minha formação em economia, eu nunca pretendi ser econometrista, muito pelo contrário, geralmente quando meus trabalhos envolvem econometria, eu tenho um parceiro, um coautor econometrista, não é? Eu uso econometria, eu sou usuário de econometria, mas a gente acaba tendo que avançar um pouco nessa área e realmente eu tentei estudar o assunto, já coloquei isso em outros cursos, eu acho que já está amadurecendo. De forma nenhuma eu pretendo que você saia desse curso dizendo eu aprendi estatística bayesiana ou regressão bayesiana, porque aí você vai estar se iludindo. Eu nem tenho condições de ensinar isso. O que você vai aprender é alguns rudimentos para permitir entender o Bayesian Model Average, que nós vamos lá no R discutir, tem um pacote do R. O que eu não quero é que fique tão caixa preta, assim, do tipo, peguei lá o pacote, a função, botei meus dados e cuspi um resultado. Eu quero só que a gente tenha, pelo menos na cabeça, os principais conceitos envolvidos. Então eu botei introdução porque eu tinha que botar um nome, mas tópicos introdutórios básicos de fundamentos de seria talvez mais adequado. Se nesse período de pandemia eu tentei fazer cursos disso, tem esses cursos disponíveis aí que as universidades, muitas universidades estrangeiras dão, né, ali via Coursera e via outras plataformas. Eu fiz alguns cursos sobre esse assunto para tentar melhorar essa parte, tentar investir nessa parte. Eu estou trazendo para vocês isso. Fica legal, porque eu acho assim, que quem se interessou por essa abordagem, que tem aplicações fora de teoria do crescimento, né, claro, talvez tenha aí um ponto de partida para seguir com uma própria agenda de estudos e, eventualmente, de pesquisa. Então, aí eu termino o curso. O curso termina assim. Bibliografia do curso, como eu disse, o livro de referência do curso é o do Aghion e Holt, The Economics of Growth, e o livro de apoio é o do Acemoglu, né, da Acemoglu, Introduction to Modern Economic Growth. Então, esses são os dois livros do curso. Na parte de artigos, vão aparecer outros, eventualmente, mas os mais importantes, o que eu falei, Monkey, Homer e Weil, de Capital Humano, né, Contribute to the Empiric of Economic Growth, que é JE 92, e o Barro, Economic Growth na Cross-Section of Countries. São os dois artigos daquela parte que eu falei das regressões de crescimento. Depois, é o Acemoglu, com a regressão em nível, Acemoglu, Johnson e Hobson, Colonial Origins of Comparative Development, a Empirical Investigation, onde ele tenta exatamente fazer essa relação entre processo de colonização, desenvolvimento institucional e nível de renda. Então, depois, esse do Charles Jones é aquele que eu falei do teste dos modelos, então nós também vamos discutir esse artigo. Esse da Carmen Fernandes, do Eduardo Lei e do Mark Steele, esse artigo está na referência, eu gostaria que vocês lessem, mas o que nós vamos discutir na realidade é o pacote do R, o tutorial do pacote do R, né, o guia, ele reproduz esse artigo. Então nós vamos discutir por lá, porque o que eu estou interessado mesmo é na parte operacional, para que a gente saia com essa discussão de seleção
de variáveis. Então esse é o nosso curso, Espero que a gente consiga tirar o máximo de proveito, apesar das condições adversas que nós estamos enfrentando por conta da pandemia, mas eu tenho essa expectativa de que a gente consiga trabalhar bem, eu e creio que a maioria de vocês também já está um pouco mais adaptado a esse sistema de aulas remotas. É claro que do decorrer do curso, se entendermos que esse modo que eu estou montando não é o mais adequado, a gente recalibra e pensa como fazer. É fundamental nos encontros síncronos que vocês tenham assistido esses vídeos e participem, senão vai ficar um negócio cansativo, é o que acontece às vezes, e realmente aí é um ponto que eu ainda não consegui superar. Mas é esse o curso, eu espero que seja de máximo proveito. O próximo vídeo não vai ser ainda o começo do curso, propriamente dito, conforme aqui no programa. Isso é pegadinha do Roberto. Na verdade, é uma parte de fatos que eu gosto de apresentar. Toda vida que eu ensino crescimento, eu gosto de começar com alguns fatos do crescimento. É aquela ideia, né? Você vai ser veterinário, tem que conhecer o cachorro, o cavalo, tem que conhecer os bichos. Então aqui é um pouco apresentar os bichos, eu vou fazer isso num vídeo, que também na nossa primeira conversa eu vou discutir esse assunto com vocês, mas começa assim o nosso curso, digamos assim, uma pré-aula. A ideia é basicamente botar os fatos, os padrões, o que tem sobre o crescimento econômico, o que a gente sabe sobre o crescimento econômico, o que os dados nos dizem, para daí a gente ter uma cabeça já mais arrumada para quando começarmos a estudar os modelos teóricos. Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo, espero que aproveitem e não custa nada dizer, se cuidem, por favor. A pandemia a contaminação está crescendo, né? A coisa está voltando a ficar muito... Quer dizer, nunca deixou de ser assustadora, mas está chegando num nível muito alto. Tentem se proteger, tomar as medidas necessárias, tomar as vacinas e o que tiver disponível para cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção.